Olá, crianças! Estamos mais uma vez reunidos para o nosso Clube da Leitura. E hoje a nossa história fala sobre Um Lugar Fantástico, de Patrícia Ferreira. O porquê que eu escolhi dessa história? Porque nesse mês de agosto é comemorado o aniversário de nossa cidade. E essa história retrata bem isso, né? Então, espero que gostem. Um Lugar Fantástico, Patrícia Ferreira e Igor Alfredo Passamani. Vovó Anita é uma pessoa bem bacana, muito alegre e divertida. Ela adora contar história para as crianças que moram ali no bairro, e as crianças ficam encantadas com as palavras dela. Um belo dia, quando a criançada estava toda reunida em sua casa, Vovó Anita resolveu contar a história de um lugar muito especial. Ela disse: "Meninada, hoje vou contar para vocês uma história bem legal, de um lugar muito interessante e fantástico. E o que é de melhor, esse lugar existe." As crianças ficaram entusiasmadas com essas palavras. Pedro, um garoto muito sabido da turma, pediu: "Conta logo a história, vovó. Por favor, nós queremos saber que lugar é esse." Vovó Anita não perdeu tempo e começou assim: "Há muito tempo existia um lugar repleto de matas com muitas árvores e bichos, onças, cobras, passarinhos, macacos e muitos outros. Havia muitos morros e um rio de águas bem profundas que passavam no meio dessa floresta." "Existiam pessoas morando aí?" quis saber Amanda. Vovó respondeu: "Claro que sim, Amanda. Eram os índios que viviam às margens do rio. Eles caçavam, pescavam, dançavam, construíam suas casas com galhos e folhagem das árvores. Eram chamados de índios botocudos." "Que nome mais esquisito", disse o Luizinho. "É, bem diferente. Os índios têm os nomes de acordo com sua tribo e costumes. Existem os guaranis, os Yanomamis e muitas outras tribos. Mas um dia, os índios botocudos precisaram deixar este lugar e ir para outro." "Por quê?" perguntou Marina. "Querida Marina, as outras pessoas descobriram esse lugar e queriam construir uma vila com casas de tijolos ou até mesmo de tábuas para morar. Os índios não gostaram disso e foram expulsos dessas terras." "E essas pessoas eram outros índios?" quis saber Pedrinho. "Não, Pedro. Eram pessoas de outras etnias, os italianos, os alemães, os poloneses e os africanos." "Nossa, quanta gente!" espantou-se Amanda. "E essas pessoas, Amanda, começaram a trabalhar na lavoura, plantando café. O progresso foi tanto que precisaram construir um barco a vapor para transportar as mercadorias e as pessoas para outros lugares. Esse barco já tinha um nome chamado de Juparanã, navegado no rio, que também já tinha o nome de Rio Doce." "Rio Doce? As pessoas colocavam açúcar nele para ficar doce?" As crianças riram com a pergunta de Luizinho. "Não é bem assim, Luizinho. O rio recebeu esse nome porque suas águas eram bem mansas e tranquilas, mesmo sendo um rio muito extenso", explicou vovó Anita com muita paciência. "E as pessoas só andavam no barco Juparanã?" perguntou Marina. "Algumas pessoas tinham carros, outras andavam a cavalo." "Vovó Anita, o que mais aconteceu nessa cidade?" perguntou Amanda, muito curiosa. "Essa cidade cresceu muito, foi surgindo muitas casas, lojas e mercados. Já não cabia mais ninguém. Naquela época, o governador do estado do Espírito Santo, senhor Muniz Freire, estava muito preocupado com a situação e mandou construir uma ponte sobre o rio que liga o outro lado da cidade, que ainda não tinha sido explorado." "E deu certo, vovó Anita?" perguntou Luizinho com os olhos cheios de admiração. "E muito certo, Luizinho. A ponte foi finalmente construída.
Porém, o mais interessante é que depois de algum tempo foi construída uma extensa ferrovia por onde passava um enorme trem e passava no meio da cidade. Mas o trem não atropelava as pessoas? Quis saber Pedro. Não, Pedro, ele apitava quando chegava à cidade e as pessoas ficavam bem alegres se divertindo com isso. Vovó Anita continuou. E tem mais, o trem até ia passar por essa ponte para levar pessoas e mercadorias para outras cidades ao norte do Espírito Santo, mas depois resolveram mudar o rumo do trem e desviaram a ferrovia para o outro canto da cidade. Agora, a cidade não parava mais de crescer. Escolas, igrejas, indústrias, tudo era construído em ritmo acelerado. Foram surgindo os bairros, a população aumentou muito. O mercado tornou a cidade mais conhecida no mundo inteiro do café. Aí resolveram construir uma estátua bem grande no alto de um morro para ser o destaque dessa cidade. Assim foi construído o Cristo Redentor. De braços abertos, abençoa o povo da cidade. Vovó Anita, a senhora não disse o nome da cidade, falou Marina. Antes de dizer o nome, vou falar o apelido carinhoso que recebeu. Princesa do Norte. As crianças riram e Pedro disse: que engraçado, eu pensei que princesa fosse apenas uma moça muito bem vestida e de coroa na cabeça que vivesse em um castelo, como contam as histórias. Mas uma cidade princesa, essa é boa. Pedrinho, ela tem um apelido porque é uma cidade muito importante para o Espírito Santo. E o nome dessa cidade? Estou curiosa para saber, disse Marina. O nome dessa cidade é Colatina, um nome bem diferente, hein? Falou Marina. A cidade recebeu esse nome em homenagem à esposa do governador Muniz Freire, que se chamava Dona Colatina. Vovó Anita, por que a senhora quis contar essa história para nós? Da cidade de Colatina, perguntou Luizinho. Porque eu queria que vocês conhecessem um pouquinho da cidade onde eu nasci, cresci e trabalhei. Uma cidade de gente alegre, bonita e trabalhadora. Realmente um lugar fantástico.